Oi, criança! Lição de quarta-feira está começando e hoje nós vamos descobrir o que aconteceu depois de ontem. Daquela confusão que eles levaram Paulo para Cesareia. Muito bem, e eles levaram para um governador que tinha o nome de Félix. Muito bem, antes disso, vamos lembrar primeiro o nosso verso. O verso diz: agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Você já decorou o verso dessa semana? Esse verso é super simples e fácil, então eu tenho certeza que se você não aprendeu até agora, já está quase aprendendo. Vamos repetir junto comigo? Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Vamos voltar para a nossa lição de quarta-feira, que tem por título Paulo perante Félix. Paulo já estava preso ali em Cesareia faziam 5 dias, crianças, quando seus inimigos chegaram ao palácio de Félix para acusar o apóstolo. Então, aqueles homens chegaram em Cesareia e depois de 5 dias que Paulo estava preso, estavam acompanhados de um homem chamado Tertúlio. Então, além daqueles homens da confusão, veio um outro homem diferente junto, Tertúlio. Esse homem, Perdão, crianças, a tia Angélica pronunciou o nome do homem errado. O nome desse homem que estava ali junto é Tértulo. Perdão. Esse homem foi pago para que dissesse mentiras contra Paulo. Então, os judeus pagaram esse homem para ele mentir sobre Paulo. E assim que essa falsa testemunha terminou suas acusações, Félix fez um sinal para que Paulo falasse. Com muita coragem, Paulo começou a falar e ele disse assim: sinto-me feliz em dizer ao Senhor, governador Félix, que não causei nenhum problema em lugar algum. Esses homens não podem provar nada do que eles me acusam. Há 12 dias eu vim a Jerusalém e eu estava no templo adorando a Deus, quando esses homens me viram e começaram a falar mentiras. Então, Paulo contou o que aconteceu e ele ainda lembrou: eu não causei problema lá. Os judeus que vieram da Ásia mentiram contra mim. Eles são os únicos culpados por toda esta confusão. Então, Paulo usou o espaço que tinha para falar, para apresentar o que realmente tinha acontecido e falar que ele estava ali para adorar a Deus em Jerusalém. E ele ficou contente em poder dizer que era um cristão e que tentava servir e obedecer a Jesus, a quem amava. Então foi uma oportunidade dele firmar sua fé, dizer que acreditava realmente em Deus e que ele não fez nada do que aqueles homens tinham falado. E disse também que acreditava na Bíblia e que se esforçava para ajudar outros a crer nela e a fazer o que é certo. Criança, Félix, o governador, sabia que ele tinha de libertar Paulo, que aquelas acusações eram mentiras. Porém, ele tinha medo. Ele tinha medo de desagradar aos judeus. Por isso, ele adiou a decisão de libertar Paulo e disse: quando o comandante de Jerusalém vier aqui, direi sobre o seu caso. Poxa vida, né, crianças? Ele já sabia a verdade, teve a oportunidade de libertar Paulo, mas ele ficou com medo dos judeus e do que aquela reação poderia causar se ele libertasse Paulo. Então ele falou assim: vou esperar o comandante de Jerusalém vir aqui e decidirei o seu caso. Em seguida, ele ordenou que os soldados mantivessem Paulo preso. Só que Paulo seria mantido preso com algumas regalias. Ele não seria tratado mal, ele seria tratado bem e com gentileza. Então, o comandante realmente o governador Félix realmente sabia que Paulo não era culpado de nada daquilo, né, crianças? E que triste. Às vezes, você sabe a verdade, mas você fica com medo de falar, de fazer o certo, com medo da reação das outras pessoas. Mas não tenha medo, amiguinho. Seja corajoso. Quando você precisar,
conte a verdade aos seus pais, aos seus responsáveis, não tenha medo. Aquele comandante perdeu a oportunidade de fazer o que era certo por medo. Então não perca suas oportunidades também. E nós vamos começar as nossas atividades de hoje. E amanhã você vai saber como continua essa história. O que Félix fez depois de manter Paulo preso ali. Tem continuação, viu? Não se esqueça, amanhã nós vamos continuar a história. Mas hoje nós vamos estudar as nossas questões. E a primeira questão diz assim: circule o que Félix deveria ter feito. Faça um X no que ele realmente te fez. Então tem duas coisas para você fazer. Circular o que ele devia ter feito e fazer um X no que ele fez. Então vamos lá. E aí tem dois balões aqui, ó. Vocês conseguem me ver? Deixa eu tentar mostrar. O balão tá aqui. O balão 1 fala assim: Paulo, o que Félix poderia ter feito? Paulo não fez nada para ser preso. Eu devo libertá-lo. Então, isso é o que Félix deveria ter feito. Então, circula aqui e faz um X no que ele realmente fez. E aqui tem um outro balão de pensamento. Se eu mantiver Paulo preso, vou agradar aos judeus. Então, marca um X, que foi o que realmente Félix fez. E nós vamos agora para as questões. A questão 1 diz assim: circule a alternativa correta. Então, é a alternativa certa. Vamos lá. Quem foi à fortaleza de Cesareia falar contra Paulo? Então, quem foi? Os amigos de Paulo que foram à fortaleza falar contra Paulo? Não, né? E a questão B diz assim: os inimigos de Paulo. E também tinha Tértulo, aquele homem que estava junto lá para causar confusão e que foi pago para mentir. Então você circula: os inimigos de Paulo. Na questão 2 diz assim: como o apóstolo Paulo se comportou após a falsa testemunha falar tantas mentiras contra ele? Como que Paulo se comportou? Aí é para você circular a certa. E aí a primeira opção é com calma e coragem, a segunda com medo e a terceira com raiva e violência. Como que Paulo se comportou depois que aquele homem falou as mentiras dele? Ele ficou com calma e coragem. Resposta então é a A, circula aí. Questão 3. Por que Félix não libertou Paulo? Você lembra que na primeira atividade que a gente fez tinha duas coisas. Por que Félix não tinha libertado. Então mostrou até os balões diferentes. E agora você vai responder. Por que Félix não libertou Paulo? Porque Paulo era culpado e merecia ficar preso. Foi por isso, crianças, que ele não foi liberto? Porque ele era culpado e merecia ficar preso? Não, né? E aí a questão B diz assim: porque tinha medo de desagradar os judeus. E era isso, né, criança? Félix, o governador, ficou com medo de desagradar aqueles homens que estavam acusando Paulo. E aí ele agiu de forma negligente, de forma errada. Muito bem, crianças. Me conta, você tem coragem de fazer o que é certo, mesmo que isso contrarie seus amigos? Às vezes os nossos amigos falam pra gente fazer algo que a gente sabe que não é certo. E nesses momentos, você tem coragem de fazer o que é certo? O certo não deve ser negligenciado. Você precisa de pensar antes de tomar uma decisão. E sempre opte por tomar a decisão certa. Não seja negligente, criança. E aqui na lição diz assim: faça o que é certo, mesmo contra a vontade dos seus amigos. Mais importante é fazer o que é certo do que nós agradarmos aos nossos amigos. E você vai ser um exemplo para eles, que mesmo sendo influenciado por pessoas que você gosta, que eram eles, você não escolheu fazer o que era errado. Beijo da tia Angélica, até amanhã. E nós vamos estudar amanhã a lição de quinta-feira e saber o que Félix fez depois de manter Paulo preso. Beijinho e tchau, até amanhã!